Aqui tem o exemplo de como calcular a constante de equilíbrio, né? Aqui está a questão: o pentacloreto de fósforo é um reagente muito importante em química orgânica. Química orgânica é uma parte da química que estuda os compostos orgânicos, ou seja, proteínas, carboidratos, tá? Lipídios e outras coisas mais. E fabricação de remédio envolve química orgânica. Mas aqui voltando à questão, um frasco de 1 litro contém a seguinte quantidade de equilíbrio a 200 graus Celsius: 0,04 mol de PCl5, 0,2 mol de PCl3 e 0,004 mol de gás cloro. Calcule o valor da constante de equilíbrio em mol por litro. Mol por litro já está em litro, porque aqui está dizendo que o frasco tinha 1 litro. Tá? Então, isso aqui já está em litro. Para calcular a constante Kc, primeiramente eu identifico o quê? Produto e reagente. Então, Kc é o quê? É a concentração do produto sobre a concentração dos reagentes. Então, está aqui PCl5 sobre a concentração de PCl3 vezes o Cl2. Lembrando que todos os constituintes estão na mesma fase gasosa, então todos eles entram no cálculo de Kc. Só não entra no cálculo de Kc quando a substância é sólida ou quando a substância é um líquido puro. Então, dando continuidade, não tem nenhum índice na frente, é 1, 1, 1. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo, então não preciso botar o elevado, tá? E aqui eu vou ver a concentração do PCl5, que está aqui, 0,2, concentração do PCl5, 0,04, é o que eu vou colocar aqui, ó, 0,04 dividido pela concentração do PCl3, que está aqui, 0,2, 0,200 é 0,2, tá? O zero à direita, ele pode ser descartado aqui. Então, eu posso só botar 0,2 vezes, tá? A concentração do gás cloro, que é 0,04. Então, aqui 0,004. Para fazer esse cálculo, o ideal é que vocês calculem primeiro essa parte aqui de baixo para ver quanto que vai dar. Então, para calcular esse daqui, a gente tem que trabalhar com exponencial. Bom, nesse exato momento aqui, eu não vou ensinar isso daqui não, tá? Vou pedir, porque se fosse numa prova também, vocês iriam usar a calculadora e que vocês usem diretamente a calculadora. Primeiramente, façam o cálculo de baixo. Calculadora, você coloca o quê? Ponto, tá? 2 vezes. Espera aí que entrou ponto. 2 vezes ponto 004. Aí você vai ter isso daqui. Esse valor aqui, 8 a menos 4, equivale a 0,001234. 1234, tá? Lembre-se, estão trabalhando com exponencial. E aqui eu repito o que está em cima, porque eu ainda não usei, e eu efetuo essa divisão aqui, tá? Ponto 0,4 dividido por ponto 0,008. Então, eu vou ter o resultado Kc igual a 50. Agora, aqui, a gente usando o princípio de Le Chatelier ou deslocamento de equilíbrio, a gente tem que pensar na seguinte forma. Uma indústria química, quando faz uma reação, uma indústria farmacêutica, química, ou seja lá o que for, tá? Ela não quer, o que ela quer obter são os produtos que interessam. Então, se uma reação entra em equilíbrio, tá? Se ela entra em equilíbrio, que nós estamos vendo a seta indo e vindo, entrou em equilíbrio, tem que procurar a forma de mexer nessa reação para que ela venha render tudo em produto, para que eu venha alterar isso daqui, tá? Então, aqui eu tenho uma reação do gás nitrogênio, é uma conversão aqui, do óxido de nitrogênio e a formação do tetraóxido
de dinitrogênio. Aí eu vou fazer uma leitura aqui dessa reação, tá? Essa reação, como vocês aprenderam lá em termoquímica, tem o ΔH menor que zero. Então, esse ΔH é negativo. Significa, para esse lado aqui, toda vez que o ΔH é negativo, que é uma reação exotérmica. Ou seja, ela libera calor. Tá? Nessa direção daqui, ó, ela é exo, ela libera calor para o ambiente. Se ela é exo nessa direção, na formação de produto, se ela volta, tá? Se ela volta aqui em direção aos reagentes, ela vai ser uma reação endotérmica, ou seja, eu vou ter que dar temperatura nessa direção para que ela aconteça. Outra coisa, desse lado, esses índices aqui, eu tenho 2 volumes, porque são gases, tá? Então, são 2 volumes. Como desse lado eu não tenho nada, toda vez que eu não tenho nada, eu tenho 1 volume. Meu produto é 1 volume, meu lado do meu reagente são 2 volumes. Então, se eu calcular aqui, influência da temperatura. Se eu aumentar a temperatura, tá? Temperatura, eu vou favorecer o meu lado endo. Endo é absorção de temperatura. Esse lado gosta de temperatura. Então, eu desloco a reação para a formação de reagente. O que não seria uma boa se eu quero formar o meu produto. E já ao contrário, se eu diminuir a temperatura, eu desloco para a formação de produtos. Por que se eu diminuir? Porque do lado de cá ele não quer uma temperatura alta, temperatura baixa. Influência da concentração, tá? Vamos pensar quando alguém tem uma infecção na garganta, alguma coisa assim. Toda vez que eu tiver uma infecção pior, eu vou tomar um antibiótico, uma amoxicilina 500 miligramas, que está bem alta a concentração para fazer um efeito logo na minha garganta. E toda vez que a infecção estiver no início, o antibiótico vai ser mais baixo. Então, o que acontece com a concentração? Se eu vim aqui adicionar reagente a essa reação, desloca, tá? Adição de reagente. Desloca na direção do produto. Já ao contrário, se eu adicionar, tá? Adição de produto. Digamos que isso possa acontecer, eu posso mexer de um lado ou de outro. Eu vou deslocar na direção do meu reagente. Lembre-se que nós estamos numa reação em equilíbrio. Então, se eu mexer em um dos lados, eu vou alterar isso daí até que o equilíbrio retorne ao normal, tá? Pode ser também uma opção que eu possa, em vez de adicionar, eu possa retirar. Se eu retirar produto mais reagente, irão, tá, se unir para formar produto. Lembra que eu tirei de um lado? Então, tirei daquele lado que eu tiro, o meu reagente vai reagir mais rápido e vai formar mais produto. E ao contrário, retirar reagente, o produto se desloca, tá? Vai haver formação de mais reagente. Então, tiro aqui, do lado que eu tiro é para aquele lado que eu vou deslocar. Do lado que eu coloco, eu vou deslocar para o lado ao contrário. E ao contrário, a pressão. Lembra que eu tenho 2 volumes no meu reagente e 1 volume no meu produto. Se eu aumentar a pressão aqui, ó, em bolo, aumentei a pressão, fiz isso daqui baixar, tá? O aumento de pressão significa isso daqui, aumentei o espaço no recipiente, diminuí o espaço no recipiente. Se eu aumentar a pressão, para onde que eles vão? Eles vão formar
mais produto, porque aqui é o que tem menos. Eu tenho menos um volume só. Então, aumentar a pressão, desloco para o lado de menor volume, tá? E já ao contrário, se eu diminuir a pressão, tá aqui, né? Pressão, eu vou diminuir ela, vou subir esse embolo aqui, tá? Diminuir a pressão. Só grava 8,56. Diminuir a pressão. Desloco.